Existe um erro silencioso que enfraquece muitos homens antes mesmo de qualquer resultado aparecer. Eles falam demais sobre o que pretendem fazer. Contam planos, explicam ideias, compartilham metas antes mesmo de dar o primeiro passo real. E sem perceber, começam a perder força. Não porque seus planos sejam ruins, mas porque planos expostos cedo demais perdem impacto. Já deixa claro que homens que não vivem segundo leis próprias acabam se moldando às expectativas externas. Quando você revela constantemente o que pretende fazer, sua energia passa a depender da reação dos outros. Se alguém elogia, você se anima. Se alguém duvida, você tenta justificar. Se alguém critica, você sente necessidade de provar. E nesse momento, seu foco muda. Em vez de agir, você começa a defender o plano. Marco Aurélio escrevia constantemente para lembrar a si mesmo que o homem deve concentrar sua energia na ação, não na opinião alheia. Porque opinião muda, ação constrói. Mas quando você fala demais sobre seus objetivos, você cria algo perigoso, expectativa externa. Agora outras pessoas estão assistindo. Algumas torcem, algumas duvidam, algumas apenas observam. E toda essa atenção cria pressão desnecessária. Epicteto ensinava que aquilo que depende de você deve receber sua energia total. Mas quando você expõe demais suas intenções, parte dessa energia começa a ser desperdiçada explicando, justificando ou defendendo o que ainda nem foi construído. Sêneca dizia que o homem sábio trabalha em silêncio e deixa que os resultados falem por ele. Existe poder nisso. Quando você fala menos sobre o que pretende fazer, algo curioso acontece. As pessoas deixam de focar em suas palavras e começam a observar seus movimentos. Palavras criam expectativas. Ação cria respeito. Mas quando as palavras vêm antes da ação, o impacto da ação diminui. Porque o cérebro humano se acostuma rapidamente com narrativas. Você promete algo. As pessoas escutam, reagem por um momento e logo esquecem. Mas quando você permanece em silêncio e simplesmente começa a agir, a percepção muda. O silêncio cria curiosidade, e curiosidade faz as pessoas observarem. Mas para entender por que falar demais enfraquece sua posição, você precisa perceber algo mais profundo. Compartilhar planos prematuramente cria uma ilusão de progresso. Compartilhar planos cedo demais cria algo que parece motivação, mas muitas vezes é apenas sensação falsa de progresso. Quando você fala sobre algo que pretende fazer, o cérebro recebe pequenas doses de recompensa. As pessoas escutam, reagem, elogiam a ideia, comentam que parece promissor e por alguns instantes você sente satisfação. Como se já tivesse avançado, mas nada aconteceu ainda. Já mostra que homens que não vivem segundo leis próprias acabam sendo conduzidos pelas expectativas externas. Quando você anuncia seus planos cedo demais, começa a construir sua energia em cima da reação das pessoas. Se aprovam, você se anima. Se duvidam, você tenta convencer. Se questionam, você explica mais. E lentamente sua atenção se desloca. Em vez de concentrar energia na execução, você passa a gastar energia sustentando a narrativa. Marco Aurélio lembrava constantemente que o homem deve ser conhecido por suas ações, não por suas intenções. Intenções podem ser boas, mas sem ação permanecem apenas ideias. Quando você fala demais sobre o que pretende fazer, cria pressão antes de ter estrutura. Agora existe expectativa. E expectativa mal posicionada gera ansiedade. Você começa a sentir que precisa provar algo. Precisa mostrar resultado rápido. Precisa justificar o que disse. Epicteto ensinava que aquilo que depende de você deve ser executado com foco, não exibido como promessa. Quando você fala antes de agir, cria um palco antes de construir a peça. E palco vazio gera desgaste.
Sêneca dizia que o homem sábio prefere surpreender pelo resultado do que convencer pela explicação. Porque palavras são leves, resultados têm peso. Quando você mantém silêncio sobre seus planos, elimina uma série de distrações invisíveis. Não precisa convencer ninguém, não precisa explicar etapas, não precisa defender ideias. Você apenas trabalha. E enquanto você trabalha, algo muda na percepção externa. As pessoas não têm narrativa para analisar. Então passam a observar comportamento, observam mudanças na sua rotina, observam sua disciplina, observam sua consistência. O silêncio cria atenção, e atenção sem explicação gera curiosidade. Mas existe um ponto ainda mais importante. Quando você fala menos, sua energia permanece concentrada no único lugar onde resultados realmente nascem, na execução silenciosa. Existe outro efeito silencioso de falar demais sobre seus planos. Você expõe algo que ainda está frágil. No começo, qualquer projeto é sensível, qualquer ideia ainda está se formando, qualquer meta ainda depende de consistência. Quando você expõe isso cedo demais, abre espaço para interferência externa. Já mostra que homens que não vivem segundo leis próprias acabam vivendo conforme as opiniões dos outros. Quando você revela constantemente o que pretende fazer, sua mente começa a absorver as reações externas. Algumas pessoas apoiam, outras duvidam, outras criticam. E mesmo que você diga que não se importa, cada comentário ocupa espaço mental. Marco Aurélio lembrava que a mente precisa ser protegida daquilo que não contribui para sua ação. Opiniões alheias podem ser úteis em alguns momentos, mas quando surgem antes da execução, muitas vezes apenas criam ruído. Esse ruído gera algo perigoso, hesitação. Você começa a reconsiderar ideias, ajusta planos antes mesmo de testar, questiona decisões que ainda nem foram colocadas em prática. Epicteto ensinava que aquilo que depende de você deve ser executado com disciplina, não debatido constantemente com o ambiente. Quando você expõe demais suas intenções, transforma algo que deveria ser construção silenciosa em discussão pública. E discussão consome energia. Sêneca dizia que grandes construções crescem melhor longe do barulho, porque barulho cria distração. Quando você mantém seus planos em silêncio, protege o processo inicial. Você não precisa defender a ideia, não precisa convencer ninguém, não precisa justificar cada passo. Você apenas trabalha. E trabalho silencioso tem um efeito curioso. Enquanto você executa, as pessoas percebem mudanças sem explicação. Percebem consistência, percebem disciplina, percebem foco. E quando não existe narrativa antecipada, cada resultado gera impacto maior. Porque surpresa gera atenção. Mas existe ainda um ponto mais profundo nisso tudo. Quando você fala menos sobre seus planos, você começa a desenvolver algo que poucos cultivam: autoridade silenciosa. A autoridade silenciosa nasce quando suas ações começam a falar antes de qualquer explicação. Esse é o ponto onde a dinâmica muda completamente, porque a maioria dos homens anuncia o que pretende fazer, promete mudanças, explica projetos, compartilha metas, mas poucos realmente executam com consistência suficiente para que o resultado apareça. Já mostra que homens que não vivem segundo leis próprias acabam vivendo segundo as expectativas externas. Quando você fala demais sobre seus planos, passa a viver tentando sustentar uma narrativa. Mas quando você se cala, algo diferente acontece. Você remove a necessidade de aprovação. Marco Aurélio lembrava que o homem deve se concentrar no trabalho que está diante dele, não na reação que esse trabalho pode gerar. Quando sua energia está focada na execução, você deixa de depender do reconhecimento imediato, e isso cria estabilidade. Você não precisa convencer ninguém, não precisa explicar cada passo.
Não precisa prometer resultados. Você simplesmente trabalha. Epicteto ensinava que aquilo que depende de você deve ser feito com disciplina constante. Não exibido, não anunciado, não defendido. Apenas executado. Quando você adota essa postura, algo curioso acontece. As pessoas começam a perceber mudanças antes de ouvir explicações. Percebem sua disciplina, percebem sua consistência, percebem sua evolução. E quando não existe discurso antecipado, cada resultado ganha mais peso. Sêneca dizia que o homem sábio prefere ser reconhecido pelas obras do que pelas intenções. Porque intenções podem impressionar por um momento. Resultados constroem respeito duradouro. Quando você fala demais, sua presença vira narrativa. Quando você se cala e executa, sua presença vira evidência. E evidência é impossível de ignorar. As pessoas começam a observar. Tentam entender o que você está fazendo. Percebem que algo mudou na sua rotina. Percebem que sua energia está concentrada, não porque você anunciou, mas porque seu comportamento revelou. No fim, falar demais sobre seus planos enfraquece sua posição porque dispersa energia e cria expectativas antes da hora. Mas quando você se cala e trabalha, algo diferente acontece. Você protege o processo, fortalece a execução e deixa que o resultado fale por você. A maioria continuará explicando o que pretende fazer. Poucos terão disciplina para trabalhar em silêncio. E homens que trabalham em silêncio raramente precisam convencer alguém, porque quando o resultado aparece, todos já estão observando.